A partida e as perambulações. As escrituras contêm várias lendas de natureza dramática sobre as condições concretas em que Shakyamuni deixou o palácio. Ignorando por ora as de natureza patentemente fictícia, podemos dizer que ele, após tomar sua tão importante decisão, confiou-a ao pai. Isso era de se esperar, uma vez que o pai se preocupara muito com a natureza sensível do filho e sua forte tendência para a introspecção, tendo tomado cuidados especiais em sua criação. E se aceitamos o relato das Escrituras, o pai já tinha prenúncios da vida que aguardava o filho. Digo isso porque sabemos que depois que ele nasceu nos jardins Lumbini e foi trazido para o palácio em Kapilavastu, o pai mandou chamar um famoso adivinho chamado Asita. E lhe pediu que profetizasse o futuro do filho. Asita, após examinar as feições do recém-nascido, respondeu: ele tem sinais que indicam que pode ou tornar-se um monarca universal que governará o mundo, ou tornar-se um Buda que renunciará à vida familiar e conduzirá o mundo à salvação. Mas, embora tenha sinais que indicam ambas as possibilidades, acredito que esse príncipe certamente se tornará um Buda. Sentimos a tentação de ignorar essa lenda como sendo meramente outro exemplo do processo de endeusamento que ocorreu após a iluminação de Shakyamuni. Por outro lado, as predições, a astrologia e outros métodos de pesquisa do futuro eram praticados comumente na sociedade do seu tempo, e não há de surpreendente no fato E nada há de surpreendente no fato de Suddhodana ter chamado um adivinho para lhe profetizar o futuro do filho. Quanto ao conteúdo concreto da profecia de Asita, gostaria de interpretá-la como tributo a algum aspecto indefinível do recém-nascido Shakyamuni, que o punha numa classe à parte do homem comum. Encontramos o mesmo tipo de profecia a respeito de numerosos personagens históricos. Eles demonstravam mesmo na mais tenra infância, segundo nos dizem, uma nobreza de expressão, uma conduta corajosa, uma doçura cativante, que pressagiavam um futuro extraordinário. Ele é também descrito nas Escrituras como tendo tido feições luminosas, que prendiam o olhar das pessoas em volta como a lua, e membros que brilhavam com fulgor de ouro precioso. Essas descrições talvez não tenham sido mais do que invenções de discípulos zelosos de períodos posteriores, mas ainda assim não é de surpreender que o adivinho Asita tenha descoberto algo cativante e incomum nas feições da criança, e que sua profecia do futuro estado de Buda tenha contribuído para agravar as apreensões de Suddhodana sobre o introspectivo filho. Shakyamuni indubitavelmente conhecia bem os receios do pai, e por isso mesmo, quando finalmente tomou a decisão de renunciar à vida familiar, imediatamente lhe comunicou a intenção. Embora a notícia não pudesse ter chegado como surpresa total, Suddhodana ficou chocado com a gravidade da decisão do filho e tentou dissuadi-lo. Como último recurso, conta-se que ele tomou medidas rigorosas para impedir que o filho deixasse a cidade. A lenda contém um relato muito comovente e dramático da partida do palácio e da maneira como ele conseguiu escapar da cidade. Mas não precisamos entrar aqui nesses detalhes. Basta dizer que certa noite, montado em seu amado corcel Kantaka e acompanhado pelo seu servo Chandaka, deixou a cidade de Kapilavastu.
Inicialmente penetrou no território dos Colias e daí viajou para o sul cruzando o rio Anouma. Em seguida raspou os cabelos, tirou todas as joias e ornamentos, entregou-os a Chandaka e mandou-o de volta a Kapilavatsa, com a mensagem de que não voltaria à cidade até que tivesse alcançado o objetivo pelo qual ingressara na vida religiosa e houvesse obtido a iluminação. A partir desse ponto, viajou sozinho, vestido como mendicante religioso, sempre na direção sul, através dos estados de Mala e Vadi, na direção de Magadha. A distância entre Kapilavatsu e Rajagaha, a capital de Magadha, era de cerca de 960 quilômetros, uma vez que, segundo se sabe, havia considerável atividade comercial naqueles tempos. É provável que ele tenha viajado pela rota de mercadores que cortava a área. Sabemos que anos mais tarde, após sua iluminação, ele viajou frequentemente com caravanas de mercadores quando iniciou suas viagens de pregação. Mas antes de descrever-lhe as atividades em Magadha, voltemos a 2 pontos mencionados acima. O primeiro é o fato de que ele cortou os cabelos ao iniciar a vida religiosa. Alguns estudiosos sustentam que o costume de tonsura já era praticado por alguns ascetas brahmanes antes de sua época. Após seu tempo, porém, isso veio a ser considerado como marca especial dos membros da ordem budista. E os registros nos dizem que eles eram conhecidos como munda, palavra que significa tonsurado. As setas de outros grupos religiosos no período anterior a Shakyamuni, se praticavam realmente a tonsura, não devem tê-lo feito de maneira tão regular como os budistas. Os brahmanes, como sabemos por epítetos que lhes eram aplicados, eram muito conhecidos por usarem os cabelos amarrados ou em tranças, enquanto os adeptos do jainismo, como uma de suas práticas, arrancavam um por um os fios do cabelo e da barba. Acho que é seguro concluir que, embora a prática da tonsura possa ter existido antes de Shakyamuni, depois dele e de seus discípulos, ela veio a ser associada principalmente aos adeptos do budismo. O segundo ponto a requerer comentários é que Shakyamuni adotou o traje dos mendicantes religiosos. No seu tempo, a mendicância, ou pedir esmolas, era amplamente praticada pelos que adotavam a vida errante e considerada como forma altamente recomendável de conduta. O costume retroagia a muitos séculos antes de sua época e talvez fosse tão antigo como a própria prática da vida ascética. A pessoa que adota a vida ascética e completa sua educação religiosa é chamada de bhikkhu. Bhikkhu. Palavra pali que significa aquele que pede alimento. Na Índia antiga, indivíduos que haviam completado o treinamento em vida ascética e vagueavam pela terra solicitando esmolas eram olhados com grande respeito e as pessoas comuns sentiam grande satisfação em provê-los de alimento. Acontecia isso porque se acreditava que, ao assim proceder, a pessoa adquiriria uma reserva de bom karma, as causas que produzem bons efeitos. Quanto aos próprios mendicantes, muito longe de se mostrarem obsequiosos e serviis em seus pedidos, conta-se que andavam pelas ruas com um ar de grande dignidade, usando os mantos apropriados e não os andrajos dos mendigos comuns. Ao receberem esmola, afastavam-se rapidamente sem se darem ao trabalho de agradecer ao esmoler de sua
Se sua presença não era notada à porta pelos membros da família, se sua presença não era notada à porta pelos membros da família, eles sacudiam os anéis de metal presos às pontas do cajado a fim de lhes atrair a atenção. Esse comportamento parece indicar que a prática da mendicância era considerada em si como tendo profunda significação religiosa. Por outro lado, a pessoa que recebia esmolas, se sob a forma de alimento, devia comê-lo com um apropriado senso de gratidão, por mais simples ou sem gosto fosse. No tocante à mendicância e à obrigação correspondente de comer todo o alimento dado, eu me pergunto se, em certo sentido, isso não representava uma forma de desafio ou protesto contra os tabus da sociedade indiana. Por tabus, refiro-me às normas rígidas que pautavam o sistema de classe e casta, de acordo com o qual todos os habitantes do país eram divididos em 4 grandes classes: a Brahmani, ou a classe sacerdotal, a Kshatriya, ou a classe de guerreiros, a Vaishyas, composta de mercadores e donos de terra, e os Shudras, os camponeses ou servos pertencentes à população nativa, ou autóctone. Além dessas divisões de classes básicas, com o passar do tempo, surgiram várias divisões em castas. A membros de castas diferentes era proibido casarem-se entre si. Comerem juntos, manterem convívio social e mesmo comer alimento preparado por pessoa de outra casta. Essas normas eram observadas com particular rigor por membros das castas mais altas, que preferiam morrer de fome a ingerir alimentos vindos das mãos de membros de uma casta inferior e ficarem, por isso, ritualmente profanados. Na sociedade rigidamente segregada da Índia antiga, a figura do mendicante religioso vagueando de aldeia em aldeia e comendo o que lhe davam, certamente constituía uma anomalia. Conforme mencionado antes, o bhikkhu ou mendicante era originariamente a pessoa que completara seu período de treinamento em vida ascética e que por essa razão merecia o respeito da população em geral. O conceito mudou gradualmente com o passar dos séculos, porém, até pouco antes do tempo de Shakyamuni, surgiram as setas que consideravam a mendicância em si como uma forma de prática religiosa. Esse novo grupo de mendicantes incluía pensadores que se recusavam a reconhecer os rigores do sistema social brahmanista tradicional e deliberadamente procuravam contestar e romper com a velha ordem. Podiam fazer isso com maior eficácia em virtude do grande respeito tradicionalmente tributado na Índia às pessoas que haviam adotado a vida ascética. Já mencionei os 2 tipos ideais de pessoas na Índia antiga, o monarca universal e o sábio ou iluminado. O asceta mendicante era a pessoa que já completara as práticas conducentes à iluminação, ou pelo menos estava muito adiantado nessa direção. Quando a pessoa se encontrava na presença de tal corporificação do ideal, era muito natural que se sentisse cheia de expectativa e respeito, e que enquanto fazia com prazer sua dádiva de alimento, esperasse que seu próprio destino kármico fosse beneficiado por esse encontro. O respeito pelo homem da religião era muito profundo na sociedade indiana, conforme mostra o fato de a mais alta das 4 classes ser a dos brahmanes, os sacerdotes. Em consequência, veio a ser aceito que,
Quando o indivíduo conhecia um verdadeiro homem de religião, as distinções de classe e caça podiam ser ignoradas, no ato de fazer-lhe uma oferenda do fundo do coração.